Bom dia a todos, a gente está organizando para começar a apresentação. Professora, a parte da equipe do escritório, presente e inscritos no evento. Para nós é uma satisfação poder contar com o seu trabalho, né, a direção destes importantes eventos, né, os webinar, né, os seminários pela web, e hoje com a presença do professor Ivan Alegretti, que certamente nos trará ensinamentos preciosos sobre as questões tributárias no planejamento sucessório. Então, muito obrigada mais uma vez, professora Atala, por seu rico trabalho, importantíssimo trabalho, na coordenação destes eventos, e agradeço também a presença de todos que já estão aqui com o acesso, e vamos, então, receber com todas as palmas, né, o professor Ivan Alegretti. Muito obrigada, estarei aqui assistindo. Obrigada. Obrigado, professora. Eu queria falar um pouquinho também, sobre as orientações do webinar. A gente tem feito, ao longo do ano passado, com a ajuda da equipe da professora Regina, a Jussara, da ADEFAS. Obrigado por vocês estarem aqui presentes. Nós fizemos, ao longo do ano passado, várias apresentações, e para começar as atividades desse ano, nós escolhemos o professor Ivan Alegretti, que é doutorado na Universidade de São Paulo, é um tributarista bem sucedido, tem uma larga experiência, é professor do Instituto Brasileiro de Direito Público, para tratar um tema que a gente vem conversando particularmente um pouco sobre as dificuldades dessa interseção entre o direito de família e o direito tributário. Para aqueles que não conhecem a ADEFAS, contactam pela primeira vez, nós somos uma associação de direito de família presidida pela professora Regina Beatriz, e temos aí uma pauta de defesa dos valores da família, mas também de capacitação dos colegas advogados, de troca de experiências, de compartilhamento de decisões, de experiências aí no âmbito do direito de família. Temos uma revista, uma série de outras coisas aí que estão todas informadas no site da associação. Mas acho que de modo bastante curto, era essa apresentação que a gente tinha para fazer. Eu vou passar a palavra para o professor Ivan Alegretti. Bom dia a todos. Eu agradeço muitíssimo a Associação do Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, o convite da professora Regina, também na pessoa do diretor aqui no Distrito Federal, o Atala Correia, que é o nosso moderador hoje nessa apresentação. Agradeço também a Natália, né, a advogada que trabalha comigo, ajudou muitíssimo no roteiro e na preparação dos slides. Com alguma sorte, a gente vai ter os slides aqui no apoio. Vocês devem estar vendo na tela, agora o professor, a apresentação, eles vão ver a sua imagem e vão ver do lado a apresentação do... Perfeito. Vamos lá? Estão vendo essa tela, estão vendo a sua imagem, e a tela, assim que aparecer para você, aparece para eles também. Perfeito. Bom, o primeiro passo é fazer uma delimitação do nosso tema, porque, afinal de contas, planejamento sucessório é um tema bastante amplo, né? Ele envolve uma temática empresarial, afinal de contas, a definição do regime de apuração do imposto de renda, a segregação dos tipos de atividade, de acordo com o regime de apuração, aspectos também familiares, né? O regime de casamento, as deduções possíveis para os pais, né? Os aspectos patrimoniais, de como ou em que momento adequado distribuir os patrimônios, né? O patrimônio dos pais para os filhos, né? Mas o aspecto que eu vou tratar hoje, né, o aspecto tributário que eu vou tratar hoje, vai ser bastante específico nesse ponto central, que é a sucessão. Ou seja, a transferência de patrimônio dos pais para os filhos, né? Essa temática ela vai envolver tanto o ITBI, né, os impostos sobre transmissão, o ITBI ganho de capital. Né? Então, na nossa perspectiva aqui do Distrito Federal, né, o ITBI ele tem uma alíquota de 3% e ele incide sobre o valor venal. O ITCD ele tem uma alíquota
de 4% a 6%, e também incide sobre o valor venal, né? Já o contato com as alíquotas, né, vai levar, às vezes, os atores, né, envolvidos, né, a imaginar que seria melhor usar o ITBI, né, do que o ITCD, né. A verdade é que o que faz a carga tributária não é sempre exclusivamente a alíquota, mas é a base de cálculo, né. E o que existe de peculiar quando a gente enxerga os dois tributos? Ambos incidem sobre o valor venal, né? Mas sempre que houver um valor declarado, se ele for maior que o valor venal, ele vai prevalecer. Então, a verdade é que o ITBI arrecada muito mais do que o ITCD, porque no ITBI, o valor declarado, ele sempre vai ser um valor de mercado. O valor de mercado é o valor cheio, é o valor integral do imóvel, né? Enquanto no caso do ITCD, o valor declarado ele sempre vai ser o mínimo possível, né? O menor possível. Então, a pressão vai ser sempre que o valor seja pequeno. No caso do TCD, utilizado o piso, né, o valor arbitrado pelo próprio ente tributante, né. Enfim, é muito comum, né, e todos nós aqui, né, nessa apresentação, nós somos advogados, né, é muito comum que a gente enfrente um desejo assim, ardente dos nossos clientes por planejamento, né, uma perspectiva de pagar menos tributo a qualquer custo, né. Então, não sei se vocês já se depararam com uma situação como essa, mas eu já tive clientes, né, que foram ao escritório e me mostraram uma escritura de compra e venda, né, de valores altos, de muitos imóveis, né, e a escritura, inclusive, certificava, né, de que o valor já tinha sido pago, né. Era uma operação que já tinha acontecido há uns 6 meses, né. Então, eu perguntei para o cliente se houve o efetivo pagamento, né, dos filhos para os pais, né, e não houve o efetivo pagamento, né. Então, isso não é planejamento tributário, né, isso daí chega a ser uma fraude com fé pública, né, porque, na verdade, não houve transação. Porque se não há pagamento, não há transação. Não é só uma questão de escolher a alíquota, né? É uma questão de que as operações, elas correspondem com a realidade dos fatos, né? Elas têm que ser reais, né? Muito bem. Então, nós tratamos desses dois impostos, são dois impostos sobre transmissão. O ITBI incide sobre transmissões onerosas, compras e vendas, né? E o ITCD vai incidir sobre operações não onerosas, basicamente a doação e a sucessão hereditária, né, por morte, né? Vimos a base de cálculo dos dois, vimos as alíquotas dos dois, resta lembrar que o contribuinte, nos dois casos, o contribuinte é quem recebe o bem, né? Então vai ser ou o comprador, ou o donatário, ou o herdeiro. O que é interessante perceber é que todas as legislações estaduais e municipais também atribuem responsabilidade solidária para o tabelião, né? Não por outro motivo, né, esse controle rigoroso, né, essa exigência dos tabeliões, para que haja o recolhimento prévio do tributo, né, para que ele certifique na lavratura do ato ou no registro da matrícula o pagamento desses tributos, né? Muito bem, uma situação que sempre se põe, né, e vale relembrar, o direito tributário ele acaba sendo um direito de apoio, né, de sobreposição, no auxílio de decisões que envolvem, né, o tema é multidisciplinar, que envolve as questões de decisões familiares, né, do direito civil, né, mas essa questão que vocês veem na apresentação ela é muito comum, né. Muitas famílias, né, quando um dos genitores falece, né, um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente diz, olha, doutor, vamos postergar isso, ao invés de tributar, ela ajuda a fazer uma decisão, né? Então, esse foi um dos últimos casos que a gente teve no escritório, e que eu mostrei para esse senhor, né, cujo nome começava com F, né, qual seria a carga tributária, né, nessa parte superior, vocês vejam, a esposa dele falece, e o patrimônio dele, né, que metade do patrimônio seria de R$ 1.960.000, né,
Seguindo o rito normal da sucessão, haveria a primeira transmissão agora, de metade do patrimônio dos filhos, né? E num segundo momento, a outra metade do patrimônio seria transferido para os filhos. Bom, então, nessa primeira situação concreta, né, então é muito fácil mostrar, né, não precisaria nem fazer isso numericamente, mas fica muito fácil mostrar para o cônjuge sobrevivente, né, aqui no caso quem tinha sobrevivido era o marido, né, e se ele fizesse o que ele pretendia, ou seja, receber de volta os bens, né, pagando o ITCD, né, para depois transmitir todo o acervo de novo para os filhos, né, ele pagaria muito mais de ITCD, né, então, como era um engenheiro aqui, ficava muito fácil demonstrar para ele, né, de que é melhor seguir o caminho natural, né, suceder a primeira metade do patrimônio e depois suceder a segunda metade. Até porque são fatos geradores diferentes, separados, né, e só Deus sabe qual vai ser a alíquota, né, que vai ser aplicada no futuro, quando ele vier a falecer, né. Bom, além do ITBI e do ITCD, nós teremos envolvidos no problema o imposto de renda sobre ganho de capital, né. Um pai que pretende doar um imóvel para o filho, ele pode enfrentar o problema com o imposto de renda sobre ganho de capital. Diferente do ITBI e do ITCD, que tem como base de cálculo o valor venal, o imposto de renda sobre ganho de capital tem como base de cálculo o ganho de capital, que é a diferença entre o valor da alienação, o valor pelo qual ele transfere o bem, e o valor da aquisição, né. Vejam que hoje as alíquotas são crescentes, elas vão de 15% até 22,5%. Não era assim antes de 2015. Aliás, se percebermos bem, houve aumento de alíquotas do ITBI, né, de 2% para 3%, do ITCD, que antes no Distrito Federal era de 4% e agora são alíquotas progressivas, e também do imposto de renda pela União, né, todos em 2005 e 2016, né, sinalizando que a cada vez que a gente enfrenta uma causa, a gente tem um aumento de alíquotas, né. Essa perspectiva, aliás, ela costuma também levar a uma enxurrada, né, de doações, de transferências dos pais para os filhos. Porque sempre que há um aumento de alíquota, né, é preciso aguardar a anterioridade, né, de exercício e não na dizimal. Então, todas as pessoas que se preocupam em fazer um planejamento normalmente se adiantam, né, em realizá-lo antes de um novo aumento de alíquota, né. Então, esse é o nosso panorama em relação ao imposto de renda sobre o ganho de capital. Quer dizer, se vai fazer uma doação de até 5 milhões... A doação, ela pode ser 5 milhões, mas o que interessa é o ganho de capital. Então, se o valor de aquisição for de 4 milhões, fazer a doação por 5 milhões vai resultar num ganho de capital de 15% sobre a diferença. Essa simulação que eu vou fazer agora com todos, né? Então, essa segunda situação concreta. Um imóvel que tenha valor de mercado de R$1 milhão, tem o valor venal para ITCD de 500 mil, e aqui no Distrito Federal, né, a gente tem essa situação peculiar, que tanto o ITCD estadual como o ITBI municipal são ambos da competência do Distrito Federal. E aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Fazenda, ela disponibiliza um site em que você preenche com o número de identificação do imóvel, que é o número do IPTU dele, e o site te responde, é uma mandala, né, você informa o número do imóvel, e o site te responde informando qual é o valor venal do Distrito Federal, que serve tanto para o ITCD como para o ITBI, né. Aliás, imaginando uma situação típica aqui do plano piloto, né, de Brasília, é normalmente isso. O valor de mercado de um imóvel de R$1 milhão, normalmente tem um valor venal de metade e um valor de IPTU de 1/3. Mas vamos pensar nessa situação. Um imóvel que tem valor de mercado de R$1 milhão, um valor venal que é informado pelo site, que vai ser o mesmo valor que o cartório vai adotar para o ITCD, e um valor que é o informado na declaração de imposto de renda que vai fazer a doação. O custo de aquisição, a declaração de renda do doador, né? Então, vejam, se a doação acontecer com menor valor, que é justamente o valor que consta na declaração de imposto de renda do doador, né, um valor de R$100 mil, né, o que vai acontecer? Não vai pagar ganho de capital, porque, afinal de contas, o valor da transferência é o mesmo valor do custo de aquisição, então não tem ganho de capital, né?
O donatário, né, quem recebe o bem em doação, vai pagar o ITCD, só que o ITCD não vai ser sobre o valor declarado, porque o valor declarado é inferior ao valor venal, né, informado pelo Distrito Federal. Então, vão ser os 4% sobre os 500 mil. Né? E, lógico, o donatário, quando receber esse imóvel, ele vai informar, né, na sua declaração de renda, o custo de aquisição dele. E o custo de aquisição dele é o valor que está na escritura de doação, de R$100 mil. Quando esse donatário, que é o novo proprietário do bem, for alienar o imóvel, né, ele vai pagar o ganho de capital sobre a diferença entre o valor da alienação e o valor de aquisição, que é esse, né, o valor de aquisição é esse pelo qual ele recebeu o imóvel. Então, essa é a situação A. Na situação B, né, se a doação acontece não pelo valor da declaração do imposto de renda, mas pelo valor venal, afinal de contas é um pouco instintivo, né? Puxa, se eu vou pagar o imposto, o ITCD, né, o imposto de transferência, sobre 500 mil, então eu vou fazer a escritura por 500 mil. Então se pede, olha, eu quero fazer a escritura de doação por 500 mil. Vou pagar os mesmos 4%, e quem recebe a doação já vai receber a doação por R$500 mil, né? Vai ser o valor de aquisição, né, que o donatário vai informar na declaração do imposto de renda. O problema é que o doador, como deu saída nesse imóvel, né, não pelo valor de aquisição, mas por 500 mil, vai ser preciso pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital dessa diferença de R$400 mil. E nessa situação, quer dizer, o doador, para fazer a doação, paga imposto? Paga. A questão é, a escritura de doação só vai ser lavrada, né, o escriturário, né, o sedentuário só vai fazer a escritura quando você provar o pagamento do ITCD. Mas o imposto de renda sobre o ganho de capital, ele é da competência da União. Então, essa fiscalização só vai acontecer daqui a 5 anos, né? Porque os cartórios informam para a Receita que houve uma transação imobiliária, né? E a Receita tem 5 anos, né, para identificar se lá no sistema informatizado dela entrou um DARF com o código de receita do imposto de renda de ganho de capital. Então, esse é um problema que não aparece na hora, né? Que ele vai só, né, o problema só vai ser deflagrado, a fiscalização só vai acontecer um pouco antes do prazo decadencial, né, de 4 a 5 anos, né? Mas pode acontecer ainda, né, a situação C, de que o doador, né, que os envolvidos, né, os atores, queiram fazer a doação pelo valor de mercado. Né? Então, quero doar já pelo valor de mercado, R$1 milhão é o que vai aparecer na escritura. Então, o ITCD, ele não vai ser mais em cima do valor venal, mas sim sobre o valor da operação, os R$1 milhão. Né? E mais, vai ser preciso pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre essa diferença, né, sobre o ganho de capital entre 1 milhão e os 100 mil de custo de aquisição. Né? E lógico, o donatário, quem vai receber o imóvel, vai informar na sua declaração de imposto de renda que o valor de aquisição do bem foi de R$1 milhão. À primeira vista, parece a pior das soluções, parece praticamente uma burrice, né? Mas há ocasiões em que essa situação pode ser a melhor, né? Por quê? Porque pode ser que por características pessoais do doador, né, da operação, né, o doador não precise pagar o imposto de renda sobre ganho de capital. Explico melhor, dando um exemplo bastante objetivo, né? É prevista na legislação do imposto de renda, né, uma redução, um percentual de redução do ganho de capital, dependendo de quando o bem foi adquirido. Né? Então, se esse bem que está sendo doado agora, ele foi adquirido antes de 1969, a redução de ganho de capital é de 100%. Ou seja, não vai haver pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital. Aí você valeria a pena você transferir pelo valor, porque o seu filho não precisaria transferir. A chance de atualizar o valor do valor sem pagar o imposto de renda sobre ganho de capital. Aliás, eu abro um parêntese, né? No ano passado, eu lembro de receber um cliente que é do interior do Goiás. O ativo dele era uma fazenda gigantesca no interior do Goiás, e que ele adquiriu antes da década de 60. Né? Agora, qual foi o problema? Né? Um profissional, sem tomar muito cuidado, fez uma holding patrimonial para ele. Né? E o que ele fez nessa holding para holding patrimonial? Ora, transferir os imóveis para a holding patrimonial atualiza a data de aquisição.
agora está cortando, vou só esperar um pouco. Bom, acho que agora voltou. Então, como eu comentava, né, esse agricultor do interior de Goiás, né, ele foi aconselhado a fazer uma holding e transferiu todos os imóveis dele para essa patrimonial. E essa transferência significa o quê? Atualizar a data de aquisição. Então, ele simplesmente perdeu, né, de forma definitiva, né, irreversível, né, uma redução que seria de 100% do ganho de capital quando ele vendesse essa fazenda. Né? Por isso que é preciso muito cuidado e muita reflexão, né, antes de tomar uma atitude como essa. Né? Existem outros aspectos muito interessantes envolvendo essa ideia da holding. Existem várias outras situações desastrosas, como é a desse caso que eu acabei de comentar. Né? Por exemplo, imóveis residenciais de pessoas mais jovens, ou mesmo que não sejam jovens, que pretendam, né, ter residências melhores, né, que pretendem aumentar o tamanho da sua residência, né, ou se mudar de casa, né, aquela isenção que é tão conhecida no Brasil, que é a isenção do ganho de capital, quando se vende um imóvel residencial para a compra de um novo imóvel residencial. Acho que agora peraí, essa imagem está aqui. Retomamos. Aí retomamos, pode, né? Retomamos? Retomamos. Bom, então, a isenção de ganho de capital para aquisição de um novo imóvel residencial, como o próprio nome sugere, ela é aplicada para imóveis residenciais, e quem tem residência é pessoa física. Né? Então, uma pessoa jurídica que vende um imóvel residencial para adquirir outro imóvel residencial, ele não vai ter, essa pessoa jurídica não vai ter isenção de imposto sobre ganho de capital. Então, pode ser um desastre também. Né? Outras situações também. A proteção de bem de família. Não? A proteção de bem de família ela só se aplica para imóveis de pessoa física. Né? Pessoa jurídica ela não tem bem de família. Né? Então, um planejamento adequado, que vejam, não é simplesmente pagar menos imposto ou fugir da tributação, mas é imprimir alguma racionalidade, o que se presta tanto numa ascendente econômica, tanto num momento, né, de crescimento econômico, né, das pessoas envolvidas, como também no momento de crise. Né? Uma pessoa que vive um momento de crise, ela deve preservar um imóvel próprio como bem de família, né, o lugar que ela pode morar, que ela pode residir a sua proteção. Né? Então, só para entender, só para você acha que é um erro montar uma holding de uma pessoa que tenha uma situação endividada, porque ela pode perder a proteção do bem de família, é isso? Mas tem que ser interpretado justamente por todos os autores, especialmente a Receita Federal do Brasil, né, como uma tentativa de esvaziamento patrimonial. Né? Embora possa soar como um absurdo, né, para os técnicos, né, para os profissionais da área, né, hoje em dia tem jurisprudência a rodo, né, não só no ambiente tributário, mas também no ambiente particular, tratando a simples cisão de uma empresa como se fosse um esvaziamento patrimonial. Né. Por isso que as decisões têm que ser feitas de uma forma bastante contemporizada, né, e bastante contextualizada, né, com a reorganização das empresas, né, das atividades econômicas, né, o que desborda um pouco aqui da nossa temática. Né. Eu venho abordando aqui com vocês, né, desde o primeiro exemplo, situações em que o objetivo é transferir o patrimônio para os filhos. Né. A próxima situação que eu quero apresentá-los, né, é a questão da doação com reserva de usufruto. Tratando bom, em relação ao ITCD, é diferente que aconteça a doação integral, né, a doação da propriedade do imóvel, né, ou que seja instituído o usufruto. Né. No Distrito Federal, a lei ela separa a nua propriedade dos outros direitos reais, né, e atribui arbitrariamente, né, que no Distrito Federal se abritura arbitrariamente 70% do valor venal para os direitos reais e 30% para a nua propriedade. Né.
é diferente no estado, né? Posso adiantá-los, por exemplo, que no Paraná, né, essa é de 50% por 50%. Mas, bem, pensando na perspectiva do Distrito Federal, o que temos é essa situação mostrada no slide, né? Se houver uma doação, 100% da base de cálculo sofre a incidência do ITCD. Se a questão for, né, a operar por a instituição do usufruto, né, seria de 70% da base de cálculo. Né? Então, só para ver se a câmera funciona. Onde está oscilando a internet. Né? Então, o professor estava dizendo que, dependendo se você vai fazer o usufruto ou a doação, a tributação do ITCD é diferente, né? Perfeito. A base de cálculo vai ser 100% ou 70%. Mas pensando no que é também um planejamento clássico, né, quando se trata de transferir os bens para os filhos, né? Fazer a doação com a reserva do usufruto vitalício, né, para os doadores, para os pais, né? Ação como essa, se a gente pensasse estritamente numa lógica de direito civil, no mesmo ato estaria a doação da propriedade integral, né, dos filhos, e ao mesmo tempo se institui o usufruto, né, dos pais, né. A legislação tributária, ela vai reservar um tratamento diferenciado para as situações, porque não vai ser isso que vai ser, ou seja, vai incidir um ITCD a 100% na base de cálculo e junto com ele um ITCD a 70% na base de cálculo. O que a legislação faz é isso que aparece aqui no slide. São dois momentos, né? Então, na doação com a cláusula de usufruto, a incidência do ITCD se dá apenas em relação a 30% da base de cálculo. E só no futuro, né, quando falecer o usufrutuário, né, quando os doadores falecem, né, é que se consolida a propriedade plena na pessoa do proprietário e incidem os restantes 70%. Né. Essa sistemática aqui no Distrito Federal, ela sempre foi prevista no decreto. Né? Mas o que aconteceu? Muitos contribuintes levaram à discussão judicial, né, esse segundo momento. Né? E o que acusavam? Acusavam que na lei do Distrito Federal não existia a previsão da hipótese de incidência específica da extinção do usufruto, e que extinção do usufruto não seria, então, hipótese de incidência do ITCD. Né? Então, a jurisprudência do Distrito Federal, ela foi se consolidando no sentido de que não seria preciso pagar, né, não haveria incidência do ITCD nesse momento. E muitos contribuintes gozaram de um tratamento um pouco indevido, né, de só incidir no primeiro momento a 30%, né, na doação. Né. O que acontece? A legislação do Distrito Federal mudou e foi incluído como um dos contribuintes do imposto justamente o nulo proprietário no caso da extinção do usufruto. Então, passou a existir agora, a partir de 2016, essa previsão, né, de incidência do ITCD na extinção do usufruto. Né. Então, hoje a gente tem um sistema que funciona dessa forma, um tratamento diferenciado, para quando os pais fazem a doação para os filhos, reservando para si o usufruto, né, só paga 30% da base de cálculo nesse momento, e quando os pais falecerem, né, então se resolve o usufruto, se extingue o usufruto, e se consolida a propriedade plena nos filhos, sem precisar de inventário, no caso, se for um único bem, sem precisar de inventário, né, basta fazer o registro diretamente na escritura. Então, hoje a gente já tem a legislação preparada para esse tipo de incidência, mas a gente tem discussões mais recentes em que o Tribunal do Distrito Federal entende que, mesmo assim, né, por uma interpretação ontológica, né, substancial, que seria a extinção. Né. De qualquer forma, a instituição dessa nova hipótese de incidência, pensando justamente nessa modalidade, né, pressupondo com reserva de usufruto, ela foi feita prevendo apenas a incidência na extinção do usufruto. Né? De tal forma que essa previsão seca da lei acaba alcançando também, né, a extinção do usufruto quando é feita em relação a terceiros. Né? Então, hoje no Distrito Federal a gente corre o risco, né,
de que, sem pensar na doação com reserva de usufruto, mas simplesmente uma instituição pura e simples do usufruto, né, quando houver extinção do usufruto, né, exigir também, eu concedo usufruto vitalício para alguém de um imóvel meu, né, incide o ITCD a 70%, né, e quando essa pessoa falecer, a devolução, né, e é assim que a Secretaria de Fazenda entende o fenômeno, né, ela diz que na devolução também vai incidir novamente o ITCD. Né. Então, esse tipo de custo, né, ele tem que ser pensado, né, existem riscos e esse custo, né, em relação a cada uma das situações. Né. Eu vou mencionar já uma pergunta aqui, fazer um pouquinho diferente, já que o pessoal eu acho que a conexão está falhando um pouco, a gente tem procurado fazer devagar, indo e voltando, mas vou sugerir uma inovação aqui na nossa apresentação. Aqui a gente tem uma pergunta, professor, deixa eu achar aqui a pergunta. Hernandes pergunta: quando em vez de doação, os herdeiros compram a nua propriedade e os pais adquirem o usufruto, a aquisição é feita assim do vendedor do imóvel. Como fica a situação tributária com a morte dos usufrutuários? Quer dizer, eu acho que encaixa nessa última situação que você colocou. Quer dizer, um usufruto que eu compro de um terceiro, eu compro uma propriedade e os outros recebem o usufruto. E aí, como é que ficaria essa situação? Não sei se foge um pouco. É interessante porque quando a gente fala em aquisição, a gente já para de tratar do ITCD. Então, na aquisição, a gente vai ter um problema com o ITBI. Né? Aliás, o Distrito Federal é um lugar muito peculiar, justamente porque é o único lugar do Brasil em que se pode, por exemplo, formular uma consulta tributária, né, sobre qual dos dois tributos deve incidir, né, o ITCD ou o ITBI. Né? Então, a partir do momento em que há alienação, né, é possível, a gente está falando da incidência do ITBI. Né? Agora, vale um alerta, às vezes a gente tem negócios impossíveis, né, que não vão a cartório, né, como, por exemplo, a pretensão de alienar o usufruto. Né? O Código Civil ele veda a alienação de usufruto. Né? Então, é preciso estudar cada uma dessas situações para identificar se é possível e qual vai ser o tratamento tributário em cada momento. E aí, Hernandes, eu acho que é a Patrícia Hernandes, não sei se é ela mesma, mas ela pergunta. Então, ela diz, ok, tudo bem, TBI incende na compra, mas quando o usufruto for extinto, com a morte do usufrutuário, vai extinguir, vai pagar o ITCMD? Então, essa é uma questão que está em discussão judicial hoje no Distrito Federal. Né? A gente costuma ter poucas discussões judiciais porque, historicamente, os valores de ITCD são bastante reduzidos, os valores venais são muito inferiores que os valores de mercado, e as pessoas normalmente preferem, tanto no ITBI como no ITCD, pagarem e, para com isso, concretizarem os negócios, né, para virar a página, para deixar tudo resolvido. Né? A questão é, com as alíquotas crescentes, né, com os valores, né, dos imóveis, né, subindo progressivamente, as questões judiciais são cada vez mais comuns. Então, essa situação que foi apresentada pela Patrícia, né, é uma situação que está em discussão no Distrito Federal. É José Rubens. Pelo José Rubens, né, desculpe. Pelo José Rubens, é uma questão que merece discussão judicial. Por quê? Porque os cartórios, né, como eles podem ter contra si atribuída responsabilidade solidária, né, eles sempre adotam uma postura mais conservadora. Então, eles entendem que hoje, qualquer extinção de usufruto, né, vai dar causa para a incidência do ITCD a 70%, ou do valor venal ou do valor da operação. É essa a situação hoje. Né. Eu enumerei aqui embaixo do slide também outras situações peculiares, né. Por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, e se eu não fui claro, o Rubens também na resposta que dei, pode perguntar novamente, tá? Ele diz o seguinte, fala que no estado de São Paulo, essa situação não está prevista na lei, é discutida com sucesso pelos contribuintes. É verdade. O estado de São Paulo é o estado que tem mais precedentes, né? Isso é típico do estado de São Paulo. E no Paraná, o Paraná ainda consegue ser um pouco mais arrojado. No Paraná ele tem soluções de consulta fiscal do próprio Estado, reconhecendo que não existe a incidência nem na extinção do usufruto,
nem também do que eu vou tratar agora, no direito de acrescer. Porque fica interessante, esses dois momentos que a gente acabou de estudar, eles são momentos que presumem o quê? A extinção completa do usufruto, o falecimento dos dois usufrutuários. Né? Mas vamos pensar numa terceira situação, né? Se o usufruto, tendo sido dado a ambos os cônjuges, né, sobrevém apenas o falecimento de um dos cônjuges. Então, nesse caso, acontece a extinção do usufruto em relação a um dos cônjuges, mas permanece, né, o usufruto vitalício do outro cônjuge. Nessas situações aqui no Distrito Federal, né, os cartórios entendem que deve ser exigido, sim, né, a Secretaria de Fazenda também entende que deve ser exigido o ITCD pela transferência do usufruto do cônjuge falecido para o cônjuge sobrevivente. Né? Então, é preciso também discutir em juízo. Né? A gente também tem várias causas tratando de situações como essa. Né? Nessas situações, o que diz o Código Civil? Que é direito de acrescer. Né? E o que se alega em juízo? Que não existe também previsão, hipótese de incidência expressa na lei, para tentar alcançar o direito de acrescer. Né? Enfim, vou seguindo adiante. Então, essas são as muitas situações, né, sem esgotá-las todas, né, que envolvem a doação, né, de bens dos pais para os filhos. Né? A gente poderia enumerar várias outras, né? A gente falou agora de doação de imóveis, mas a gente pode pensar também em doação de móveis. Né? É interessante que aqui no Distrito Federal a lei não prevê isenção, piso de isenção para as doações. Né? Ela só prevê o piso de isenção para a sucessão causa-mortes. Né? Se eu não me engano, R$60 mil do patrimônio total, né, do falecido. Né? Por exemplo, não existe piso de doação no Distrito Federal para as doações. Então, imóveis, né? Não, doações em geral. A rigor, a doação de um picolé no Distrito Federal sofre incidência do tributo, porque não existe piso de doação na lei do Distrito Federal. Né? Seguindo adiante, eu vou apresentar uma terceira situação, que é uma situação também muito conhecida de quem labuta na área das sucessões. Né? Então, para o direito civil, né? Para o direito civil, os cônjuges, né, A e B, falecem, né? Então o patrimônio é repartido à metade é meação, não existe transferência da meação, né? A meação permanece na propriedade de um dos cônjuges, e a outra metade é submetida à herança, né? À sucessão. Né? De tal forma que a sucessão, eu imaginei aqui uma situação com 4 filhos, né? Vai ser a 12,5%. Né? O que acontece no direito tributário? Se fosse um imóvel, se fosse um único imóvel, né, os pais têm um único imóvel e eles falecem, né, então não há dúvida, porque 50% da propriedade do imóvel permanece com o cônjuge sobrevivente e os herdeiros, os 4 filhos, vão ficar com 12,5% daquele imóvel. Né. Então não vai haver surpresa no cálculo do ITCD. O problema é que se for um acervo de bens, né, existirem vários imóveis, automóveis e de outros direitos, né, qual é a base de cálculo? É o fisco. Então, mesmo que a proposta de partilha, né, e o formal de partilha, mesmo que a proposta de partilha seja perfeita nos valores, né, para o cálculo do ITCD, vale os valores que o fisco entender que são adequados. Né? Então, nesse caso, eu coloco aqui em amarelo, né, o que acontece para o fisco. Né? Então, o fisco recalcula o valor de cada um dos bens e identifica qual bem que ficou com cada um dos herdeiros, de tal forma que vai haver a incidência do ITCD sobre os 50% herdado, mas se por acaso, né, a cota de cada um dos herdeiros, né, for superior aos 12,5% ideais, né, do valor, vai haver a incidência do ITCD como se um herdeiro estivesse doando, né, um sobrevalor para o outro. Né. Então, quando esse cálculo segue para a fazenda, né, realizar a apuração, a gente não sabe o que vai acontecer, mesmo que a divisão dos valores seja perfeita, né, na perspectiva do direito civil, né, sendo valor de mercado, para o cálculo do ITCD,
né, vai ser preciso ver quanto que o fisco vai atribuir para cada um desses bens, né. A coisa se complica ainda mais quando existem imóveis, né, em mais de um estado da federação, porque cada estado da federação vai querer refazer esse caso. Então, agora há pouco o Atalá me perguntava, né, mas e a questão da holding, né? Bom, vamos ver aqui que a conexão está estável, né? Vamos ver. Não, aqui para mim está chegando bem. Bom, o fato em si mesmo de haver mais de um imóvel em mais de um estado da federação já seria um motivo muito bom para se pensar em constituir uma pessoa jurídica, né? Porque vai ficar muito mais fácil a transmissão, né, seja causa-morte, seja... Então, se o proprietário do bem tem imóveis em mais de um estado da federação, o cálculo do ITCD se agrava de uma forma dramática, né? Então, essa pode ser uma boa razão para constituir uma pessoa jurídica. Fica muito mais simples suceder uma pessoa jurídica, as cotas de uma pessoa jurídica, do que fazer a sucessão de diversos imóveis, né? Então, possuir imóveis em mais de um estado da federação pode ser uma boa razão para constituir uma pessoa jurídica, né? Seja para adiantar a sucessão por meio de doação, seja para fazer a sucessão causa-morte. Eu ia fazer uma pergunta aqui, o Hernandes novamente, aqui fala assim, e se a viúva renunciar à herança em relação aos bens particulares, haverá alguma tributação? Aí eu acho que é a mesma questão, né, de incidência como se fosse doação, né? Com certeza, porque essa sucessão dos 50% vai acontecer, né? Vai acontecer. Bom, só alertando para o horário, são 10h50, não sei se a gente desenvolve mais, chegando no final, as pessoas, eu queria mencionar aqui, obviamente a gente tem muita coisa para conversar, mas a gente tenta manter o webinar mais ou menos no horário. Então, se vocês tiverem perguntas, eu sei que o tema é tributário, foge um pouco do dia a dia de todo mundo aqui do Direito da Família, mas se tiverem perguntas, mandem. Vou pedir para o professor continuar a apresentação, e aí a gente vai respondendo mais ou menos até as 11 horas para não fugir muito do tempo. Eu vou finalizar com um último slide, só para ilustrar também a riqueza de situações que a gente tem, justamente por causa da autonomia, né, da competência estadual do ITCD, né? Eu, aliás, coloquei no título do slide o problema da alíquota, pode ser a solução da alíquota, né? Por quê? Porque a gente tem cada estado da federação prevendo alíquotas diferentes, né? Então, aqui no Distrito Federal, nós temos alíquotas progressivas que vão de 4% a 6%. Em Pernambuco, chega a 8%, né? Com critérios diferentes nas faixas de progressão, né? E ainda hoje, a gente tem, por exemplo, Alagoas, né, com alíquota fixa, 4% para transmissão causa-mortes e 2% na doação, né? Então, uma doação que se realize de cotas, né, sob a competência do Estado de Alagoas, né, vai sofrer uma incidência de 2%, né, sobre o valor dos bens doados, né. Mas mais um cuidado que é preciso ter, né, como, por exemplo, fazer uso dessa alíquota de Alagoas, né. Se constitui uma pessoa jurídica, né, integralizando os bens imóveis na pessoa jurídica, e com isso, o critério de fixação do local de competência deixa de ser o imóvel, porque quando a transferência é feita em relação a um imóvel, o estado competente é o estado da situação do imóvel, né? Então, a partir do momento que se constitui a pessoa jurídica, que se integraliza o capital social com os imóveis, né, a competência vai ser em relação ao bem móvel. Mas aí vale a pena um cuidado, né? Há alguns anos eu também atendi um cliente que ele constituiu uma pessoa jurídica em Alagoas, né, justamente para aproveitar essas alíquotas, né? Ele constituiu a pessoa jurídica em Alagoas e fez a integralização do capital social com todos os imóveis dele que estavam espalhados no país, né?
E então ele fez a doação lá em Alagoas do imóvel, das cotas de capital para os filhos, né? Agora, foi desastroso, porque essa competência não é o local onde está a pessoa jurídica, é o local da residência do doador. Isso é previsto na Constituição Federal. Então, o que é preciso não é que a pessoa jurídica esteja em Alagoas, é preciso que o doador tenha residência em Alagoas. Estamos de volta. Tá, agora estamos de volta. Vamos lá. Então, você falava do domicílio do doador, né? Isso, eu falava de um planejamento que caiu nas minhas mãos algum tempo atrás, de um doador, né, de uma pessoa física. Então, o que acontece? Ele fez a doação, né, num cartório em Alagoas, das cotas da empresa, a empresa sediada em Alagoas. O que acontece é que o doador, que era ele, pessoa física, não tinha residência em Alagoas. Isso constava na escritura. E o critério espacial para determinar qual estado competente é a residência do doador, né? Então, os planejamentos eles têm que ser muito bem feitos, muito atentos, e mais importante que isso, eles têm que corresponder à realidade, né? Os envolvidos eles têm que estar dispostos, né, a praticarem os atos, né, que recebem esse tratamento tributário mais benéfico, né? Enfim, existe uma margem muito grande, né, para se tomar decisões. O direito tributário, muitas vezes, ele ajuda a tomar decisões, né? Ele não é o único elemento para tomar decisões, mas às vezes ele é um elemento, inclusive, de pacificação, né? Nós falamos agora há pouco da base de cálculo, né? Se todos os herdeiros estão de acordo, a base de cálculo vai ser a menor possível, né? Mas a partir do momento que eles entram em conflito, né, a tendência vai ser majorar a base de cálculo, porque vai ser preciso vender os imóveis e eles vão acabar integrando o processo de inventário, né, pelo seu valor exponencial, pelo seu valor mais alto que é o valor de mercado, né? Então, o direito tributário está realmente presente em tudo, ele é um elemento importantíssimo para a tomada de decisões, ele é muito comprometedor, né, mas ele não anda sozinho, né? As decisões que envolvem a sucessão, elas são decisões muito complexas, que envolvem uma multidisciplinariedade, não só do direito, né, direito civil, direito empresarial, né, societário, e também o tributário, né. Vejam que o escopo hoje da nossa apresentação foi bastante específico, que seria só essa transferência de bens dos pais para os filhos, né, mas ele já rende também, né, já deriva para um monte de situações envolvendo o direito tributário. Muito legal. Obrigado, professor Ivan, pela apresentação. Deixa eu tentar enquadrar a gente melhor aqui. Pela exposição, foi possível ver que tem efetivamente muitas questões muito além daquilo que a gente já tinha discutido pessoalmente, né? Eu gostei desse exemplo do Alagoas, o que deu errado, né? Mas talvez mostra um pouco também das possibilidades entre os estados de exercer um planejamento tributário dentro da doação, da transferência. Obviamente, é outra pela participação. Aqui a gente teve um público de 35, né, participantes. A gente procura começar cedo, às 10 e terminar às 11. Eu queria mencionar também que a gente teve alguns problemas de conexão, tentamos fazer um pouco mais pausado aqui. A gente está aprendendo cada versão que a gente faz baixo, para possibilitar que a gente tenha gente do Brasil inteiro conversando sobre esse tema. E aí a gente tem que saber ter um pouco um jogo de cintura com essas dificuldades tecnológicas. Mas eu queria convidar todos aqueles que não são associados para se associarem na ADEFAS também, para participarem aí das nossas causas, para que a gente possa também ter discussões mais profícuas como essa. E menciono aqui, professor, pode conversar sobre elas. Professora Atala e professor Ivan Alegretti,
Efetivamente, nós vimos aqui a importância dessa análise tributária no planejamento sucessório, e como bem o professor falou, não podemos esquecer dos outros ramos do direito, né? O direito societário, o direito de família, né? E sucessões, que é efetivamente no direito civil, eu acho que de onde partem, né, todo esse planejamento para que todas essas áreas se agreguem de uma maneira muito importante, né? O que nós vemos, às vezes, em planejamentos sucessórios que recebemos já realizados, é que o profissional se preocupa com um determinado aspecto e esquece todos os outros. Então, eu gostei muito quando o professor Ivan acentuou a necessidade de toda esta comunhão, né, de normas jurídicas para que se faça um bom planejamento, né? Não é só o societário, não é só o tributário, não é só o sucessório, é tudo isso reunido e ainda o empresarial, como o professor citou, né? E eu gostaria de convidar o professor a estar lá, se você estiver também de acordo como coordenador destes eventos, para uma outra apresentação, tratando então de outros aspectos do planejamento sucessório. E, professor, se me permitisse uma sugestão, um aspecto que é o mais comum hoje, o professor citou as holdings, né, e os riscos, às vezes, de se constituir uma holding até pela perda do desconto do imposto sobre ganho de capital, né? Então, fazermos um webinar a respeito de holding, porque holding é a modernidade, né, aparentemente, né, entre aspas. Então, gostaríamos muito de ouvi-lo sobre esse tema, se não nos aspectos tributários, se achar que é oportuno, né, e se puder aceitar o nosso convite, ficaríamos muito honrados. É uma ideia maravilhosa, é um tema realmente muito importante. As holdings, elas têm a função, né, elas podem facilitar muitíssimo as decisões em família, né? O meu trabalho é sempre um trabalho assim, de background, né, de ajuda com os profissionais que trabalham efetivamente assim, na linha de frente com a sucessão, né? É preciso ver que o direito tributário, muitas vezes, ele deixa as decisões um pouco mais complicadas, mas outras vezes ele facilita, né? E essa questão da holding, ela realmente tem muitos reflexos, ela pode causar muitos mais problemas do que soluções, mas ela tem um âmbito adequado, é uma grande ideia, é um tema... Professor, se o senhor puder tratar exatamente nesses aspectos, os problemas, né, que uma holding pode criar, né, e também os benefícios que pode dar, né, eu acho que enfrentar os problemas seria algo bastante inovador para nós da ADEFAS, porque hoje em dia se fala em holding como se fosse a solução para tudo, quando não é. Então, eu acho que enfrentar esses problemas e trazer as suas preocupações vai ajudar muito a todos aqui que assistimos o webinar. Perfeito. A Karen mandou uma pergunta aqui que é muito interessante, um pouco a minha realidade, vamos dizer, forense. Ela fala que em Pernambuco os custos de transferência, de inventário, mesmo as coisas do inventário no cartório, os emolumentos são muito altos e que às vezes não compensa fazer essa sucessão formal, né? E acaba fazendo sucessão informal. Karen, aqui no DF, nas comunidades carentes, nós temos uma série de problemas com isso. Quer dizer, morre o pai, não se faz inventário, morre a mãe, não se faz inventário, sessões particulares, né? Às vezes por procuração, aqui no DF a gente tem muito essa prática do negócio indireto, de transferir por procuração, e aí isso vai passando, daí 30, 40 anos, a pessoa começa, eu preciso regularizar, né? Porque o imóvel não está no meu nome, está no nome de... E aí essa coisa passou, e as pessoas tentam uso capião, mas não conseguem citar, nem sempre dá para resolver nessa informalidade. Então, roubando um pouco aqui do protagonismo do professor Ivan, eu acho que essa é uma realidade não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil, e efetivamente ela acaba, o ônus
de algumas questões é imediato, mas o benefício de segurança jurídica é grande de você formular a transferência do patrimônio através do inventário, que quem usa o bem e o detém como proprietário seja efetivamente seu titular, evita muita dor de cabeça futura. Não sei se o professor Ivan quer... Infelizmente, o direito tributário ele colabora, né, ele é uma força, né, de indução para a informalidade, né? Não só as alíquotas altas, né, de TBI, de TCD, mas principalmente a burocracia estatal, né? No Distrito Federal, a gente teve a alteração da lei esse último ano, no final de 2019, né, autorizando expressamente um tipo de processamento eletrônico para o reconhecimento das isenções de TCD, né? Está a conferir, porque até o ano passado, né, era tão burocrático obter o reconhecimento da isenção do ITCD, né, no caso do inventário assim, de valores reduzidos, né, que as pessoas muitas vezes optavam por pagar e eventualmente depois pedir a restituição, né. Então é de esperar esse tipo de sensibilidade, né, dos envolvidos. Né. Uma última observação aqui, eu recebo sugestão de Paulo Machado, para a gente incluir a Bahia nos exemplos. Então, Paulo, eu sou baiano de coração, brasiliense de nascimento, paulista de formação e baiano de coração. Então, eu compartilho a reclamação aqui para a gente colocar essa da Bahia. Professor Regina já é cidadã honorária de João Pessoa, não é isso, professora? Na Paraíba, Na Paraíba, então tem que colocar a Paraíba nos exemplos também. Mas é muito bom, eu agradeço a todos, a gente avançou um pouquinho aqui no tempo, eu sei que duraria bem mais aqui as conversas. Eu queria agradecer de minha parte, agradecer o convite da professora Regina. O professor Ivan está sempre em São Paulo, eu devo estar mais aí também durante esse ano, e a gente talvez possa fazer uma reunião e colaborar para pensar um novo webinar nesse tema. Eu queria enfatizar para todos que o nosso e-mail está aberto para sugestões de temas, sugestões de palestrantes também, sempre reclamações, sugestões, sempre para jussara@adfaz.org.br. Para aqueles que gostaram, querem incentivar o nosso trabalho, se associem, e eu deixo a nossa presidente nacional, a professora Regina, com a palavra final. O professor Ivan também, não sei se quer mencionar alguma coisa. Não, pode passar a palavra. Professor Ivan, eu só tenho a agradecer por sua disponibilidade, por esse compartilhamento que fez dos seus grandes conhecimentos na área tributária. Efetivamente é um trabalho solidário, né? É o que a ADEFAS faz, né? Buscar sempre ser solidária com todos os nossos associados e mesmo com aqueles que não são, que o nosso webinar é aberto, inclusive para quem não é associado, né? E não obstante isso, como comentou o doutor Atalá, temos efetivamente muitos outros trabalhos que aí dependem sim de uma associação e convidamos a todos para que participem, né? Podendo publicar artigos na nossa ADEFAS, no nosso site, no nosso portal, também na RDFAS, que é a revista científica da ADEFAS, participando aí dos nossos eventos com descontos importantes. Nós temos uma parceria com a USP, é a primeira parceria da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo com uma instituição na área do direito de família e do direito das sucessões. Nós já estamos, acho eu, que no 5º curso de parceria, né? E esses cursos são presenciais, por força da questão de equipamentos, das dificuldades que o Largo São Francisco tem neste sentido, naturais, pela antiguidade do prédio, e fazemos o curso presencial. E os nossos inscritos, sendo associados à ADEFAS, têm importantíssimos descontos. E assim também como em outros eventos, inclusive por todo o Brasil, que estamos sempre fazendo, que estamos sempre propiciando, com o maior prazer para podermos compartilhar as nossas ideias. Então, convidando mais uma vez todos a se associarem à ADEFAS, em especial o professor Ivan, né, que nos traria muitíssimos êxitos, né, nos conhecimentos de todos na parte tributária, seria efetivamente
uma vinda espetacular para nós, né, se aceitar, se associar a nós, e lembrando que as nossas associações são sempre muito singelas, ou seja, o valor das nossas inscrições, isso eu digo a todos, é extremamente singelo. Nós temos uma causa, né, e a causa é o melhor direito de família, o melhor direito das sucessões, o que depende do melhor entendimento tributário, do melhor entendimento societário. Então, dentro desta causa, nós temos efetivamente um valor extremamente singelo nas nossas inscrições. Eu digo isso a todos para animá-los, inclusive, também a participarem. E, desde logo, professor, eu vi que o senhor fez um sorriso assim, então que o senhor aceitou o nosso convite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Já disse que aceitou, já está aceito. Eu estou pegando a assinatura, levando para o cartório, já está... Ela trouxe o formulário já preenchido. Que bom, professor, muito bem-vindo. Um prazer para nós, uma grande honra. Obrigada. E obrigada mais uma vez por sua participação. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço a todos. Bom dia. Tchau, tchau, gente. Bom dia, obrigada, doutora Atalau. Obrigada a todos. Bom dia.